Leia aí, irmão Renilson. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos lá? Prossiga. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhe, e lança no fogo, e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Amados irmãos, o tema da rápida ministração de hoje é vivendo na dependência de Deus. Os irmãos sabem muito bem que hoje as pessoas buscam, principalmente os adolescentes e jovens, buscam viver de forma independente. É aquela famosa frase: eu mando no meu nariz, eu mando nas minhas vontades, eu mando nos meus quereres. Hoje, principalmente as pessoas mais jovens, elas buscam uma independência que, na verdade, ela é um padrão para a sociedade de hoje. Todo mundo quer ser independente. Você e eu, hoje, talvez, dizemos que somos independentes, tomamos posicionamento, tomamos posturas, tomamos atitudes que não precisamos mais, em muitas das vezes, dar satisfação a pai, a mãe, a ninguém. E nesta fase que nós vivemos, chamando fase da independência, é uma coisa que muitas vezes, se nós não soubermos lidar com isso, nós temos problemas. Todavia, porém, Jesus mostra algo espetacular. Ele aí no capítulo 15 de João, onde nosso irmão Renilson leu, ele deixou bem claro, assim como o galho precisa da árvore para sobreviver, independente da árvore, o galho não vive. Vocês vão depender de mim, porque sem mim, nada. Interessante que Jesus foi taxativo e literal quando ele disse: nada podeis fazer. Confiar na sua própria capacidade é um defeito que o ser humano tem. Confiar na sua própria independência é um problema que o ser humano tem. Confiar na sua capacidade é um problema que o ser humano tem quando esta confiança ela passa a ser unicamente em si próprio, sem entender que o ser, que a mulher, que o homem, que a criança, o adolescente, que o jovem depende de Deus com tudo, para tudo e em tudo. Portanto, quando nós entendemos isso, nós sabemos: se eu dependo de Deus para tudo, para viver, para comer, para existir, para respirar, para falar, para ouvir, se eu dependo de Deus para tudo, louvado seja Deus, porque isso é prova que eu só vivo porque Ele vive, eu só existo porque Ele existe, eu só estou porque Ele está, eu só adoro porque Ele merece toda adoração, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor, enquanto eu viver. Até o inferno só existe por causa que Deus permite. Até o céu só existe por causa que Deus permite. Até você e eu só existe por causa que Deus permite. Nós dependemos de Deus. Ele faz o que eu não faço, Ele pode o que eu não posso, Ele é o que eu não sou, Ele é grande, eu sou pequeno, eu não sou ninguém, Ele existe para todo sempre. Eu morro, Ele é imortal. Ele está aqui esta noite, e está em Maceió, e está no interior, e está na capital, e está no Brasil, e está em todo lugar. Eu mal consigo estar aqui. Isso é sinal que eu sou limitado e Ele não tem limite, que eu sou pequeno e Ele é grande, eu não sou ninguém e Ele é alguém, eu não tenho nada, Ele tem tudo, eu não posso nada, Ele pode tudo. É simples entender isso. Depender de Deus é enxergar a magnitude de quem Ele é e a insignificância de quem eu sou. Simples assim. E quando eu entendo isso, eu vou para algumas colocações literais. O Salmo 127 diz que pode um construtor edificar a casa, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pode até levantar a estrutura, mas se o Senhor não tiver no negócio, em vão trabalham os que edificam. A própria palavra de Deus mostra-nos para nós que você vai para Samuel, você vê Ana
dependia de algo sobrenatural de Deus. Ana fez a parte dela. Deus faz o que você não faz. Ana foi ao templo, Ana orou, mas todavia a geração da criança no seu ventre foi vontade de Deus. Ana não podia gerar, todavia Deus fez com que ela gerasse. Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6 relatam a situação. Os discípulos passaram a noite toda pescando, irmão Adão, e a Bíblia diz que não conseguiram nada, porque quando o homem tenta sozinho, mal ele vai conseguir alguma coisa. A maioria das vezes o homem não consegue nada, mas quando Lucas capítulo 5, versículo 6 relata que Jesus chegou na situação, e quando Jesus chegou na situação, ele disse: eu cheguei, então faça o seguinte, Pedro, jogue a rede do lado direito. Aí Pedro disse: Senhor, eu passei a noite toda pescando, passando a noite toda acordado, eu conheço esse mar, eu já pesquei aqui, eu já conheço todos os macetes de pescador, eu sou um profissional da pesca, mas Senhor, a noite toda eu fiquei pescando aqui, não consegui uma tainha sequer. Mas o Senhor diz: Pedro, joga a rede do lado direito. Ei, aí quando Pedro ouve isso, ele diz: mas segundo a tua palavra eu vou obedecer. Segundo a tua palavra eu vou jogar a rede do lado direito. Segundo a tua palavra eu vou obedecer. Eu fiz a noite toda em outro trabalho, não consegui nada. Eu pesquei de tarraxa, pesquei de anzol, pesquei de tudo que pude, não peguei um peixe. Mas segundo o Senhor está dizendo, eu vou jogar a rede do lado direito. E segundo a tua palavra, eu não posso fazer os peixes vir à rede, mas o Senhor pode. Eu não posso atrair os peixes para serem pescados, mas o Senhor pode. Segundo a tua palavra eu vou fazer. E quando o crente Pedro obedeceu a ordem do Senhor, a Bíblia diz que ele jogou a rede do lado direito, e do mesmo lado direito, um lugar que não se pescava peixe de jeito nenhum. Pedro passou a noite toda pescando, não conseguiu nada. A Bíblia diz que 153 grandes peixes vieram ao encontro da rede. Sabe por quê? Porque depender de Deus é assim. Quando a gente faz o que Ele quer, quando a gente faz o que Ele manda, quando a gente obedece o que Ele fala, aí tudo acontece segundo a vontade dEle, porque dEle, para Ele, com Ele, para Ele são todas as coisas. A palavra de Deus é poderosa em afirmar: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Ei, o crente que crê no Senhor está vivo. O crente que depende do Senhor não teme. O crente que espera no Senhor alcança. O crente que está focado em Deus não se amedronta. O crente que está focado no Senhor não se abala. O crente que está focado no Senhor não se desanima. O crente que está focado no Senhor tem as armas certas para o momento certo. O crente que está seguro no Senhor dá glória em meio à tempestade. O crente que manifesta a glória do Senhor sabe quem tem crido. O crente que confia no Senhor pode estar morto como Lázaro com 4 dias enterrado, mas quando Jesus chega, ele é ressuscitado. O crente que crê ao Senhor pode estar como o filho da viúva de Naim, mas quando Jesus chega, ele é ressuscitado. O crente que confia no Senhor pode estar como o cego à beira do caminho, mas quando Jesus chega, ele enxerga. O crente que está cheio do Senhor pode estar com um gigante na frente como Davi, mas quando Jesus chega, ele destrói o gigante. O crente que depende, não confia, que depende do Senhor em todo tempo, é o crente mais que vencedor. Eu hoje passei um pouco refletindo sobre esse tema, e quando eu entendi todo o contexto desse texto, eu aprendi uma coisa muito interessante. Se você depender de Deus, até nos momentos mais difíceis da sua vida, você consegue ter condições de caminhar sobre as águas em meio à tempestade. Perceba bem, meu amado, é claro que depender de Deus é entender isso aqui. Deus pode o que eu não posso. Deus faz o que eu não faço. Deus vê o que eu não vejo. Deus está onde eu não estou. Deus vai onde eu não vou.
Deus vence o que eu não posso vencer. Deus me leva por onde eu não posso ir. E entender isso é saber: tudo posso naquele que me fortalece. Como é bom ser crente. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom adorar o nome do Eterno. Por quê? Porque o crente, na hora da adversidade, não tem sentimento de solidão. Não tem sentimento de desânimo, desespero ou insegurança, porque o Senhor domina todas as situações em meio às adversidades. Como João 15 falou, nós não podemos nada sem Jesus. Sem Ele, nós não somos nada. Você pode até planejar, você pode até iniciar, você pode até dar o primeiro passo, mas você só vai chegar ao objetivo se Jesus estiver no projeto. Mas há uma dificuldade no ser humano radicalmente complicada de se entender. Qual é a dificuldade? Simples. A dificuldade da gente como ser humano é querer entender o propósito de Deus para a vida da gente, hoje, agora e já. E Deus tem o hábito de nunca explicar o que é que vai fazer para mim, para você, nos detalhes. Ele quer que a gente faça como Abraão fez no capítulo 12 de Gênesis: sai do meio da terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Mas como é que alguém sai? Irmão Cantuário e a sua esposa saiu lá do Amapá, não sei quantos mil quilômetros daqui, mas eles sabiam para onde estava vindo. Glória a Deus, aleluia. Estava vindo para cá, pertencer à família Vivendo Chamado. Glória a Deus. Estava vindo morar aqui no sertão das Alagoas. Eles sabiam quando estava vindo. Quem é guiado por Deus sabe que onde chegar, aonde pisar, de onde vier, Ele está debaixo da nuvem do Todo-Poderoso. O povo de Israel, de noite com a coluna de fogo, de dia com a coluna de nuvem, de dia não se queimava, de noite não sentia frio. Sabe por quê? Porque quem está debaixo da cobertura do Altíssimo não é acertado pelas setas do diabo, não é acertado pelas as dificuldades de Satanás. Quem está debaixo da nuvem, quem está debaixo da coluna de fogo, ele está protegido em meio aos problemas. Depender de Deus. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ver o povo de Israel no Egito dependeu de Deus. Abraão em Terã dependeu de Deus. Jacó dependeu de Deus. Isaac dependeu de Deus. Os profetas dependeram de Deus. Samuel dependeu de Deus. Daniel dependeu de Deus. Abacuque dependeu de Deus. Oséias dependeu de Deus. Malaquias dependeu de Deus. Os apóstolos dependeram de Jesus. Ei, você e eu também dependemos. Nós somos radicalmente dependentes do Senhor em todo dia, em toda hora, todo momento, todo instante. É por isso que nós mandamos glória para Ele. Ele manda alegria para o nosso coração. Mandamos aleluia para Ele e Ele manda fogo para o nosso coração. Sabe por quê? Porque quem depende de Deus sabe que precisa todo dia magnificar o nome do Eterno para que Ele possa aquecer o nosso coração com a sua glória. Ai meu Deus, a garganta grita, manda parar, mas a certeza que eu preciso dizer que depende de Deus é maior ainda. Por isso que mesmo louco, com voz ou sem voz, eu digo, eu dependo de Jesus para viver, para existir, para cantar, para tocar, para adorar, em todo tempo, todo dia, todo instante, toda hora. Depender de Deus é bom. Fique tranquilo. Você depende de Deus. Você não pode, mas Ele pode. Você não consegue fazer, mas Ele faz. Você não consegue resolver, mas Ele resolve. Você não consegue fazer o impossível, mas Ele vai se manifestar para fazer.
Nós estamos cercando esta mesa do Senhor esta noite. E a maior convicção que o crente tem é que quando cercamos esta mesa, nós estamos dando um grito patético e ecoador para o inferno, dizendo: Satanás, mais um mês eu venci e aqui estou renovando o pacto, a aliança, o compromisso de depender de Deus todo dia. Ai, depender é bom demais. Quando é depender de Deus. Obrigado, Maria. Depender é bom demais. Quando é depender do Eterno. Depender é bom demais. Quando é depender do Senhor Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele não depende de ordem de ninguém para agir. Porque ele não depende de autorização de ninguém para fazer. Quando ele manda, o céu para, o sol para, o vento para, o mar se acalma. Porque a ordem, a chave do mundo está na mão do Todo-Poderoso. Crê nisso, meu irmão. Por mais que as circunstâncias digam não, por mais que a adversidade diga não, por mais que o problema diga não, você diz: eu tudo posso, tudo creio, tudo confio, tudo espero, tudo alcanço em quem? No Deus que me fortalece. Como é bom crer no Senhor. Ele não te decepciona, Ele não te larga no meio do caminho, Ele te consola quando tu chora, Ele enxuga os teus prantos quando você precisa, Ele entende o seu choro, o seu gemido, Ele sabe o que você sente, Ele vê o que você está passando e Ele pode resolver com uma palavra. É verdade que ser crente, servir a Jesus, não é um mar de flores. É mentira de quem diz que servir a Jesus é um mar de flores. Não é não. Tem momentos difíceis demais. Faz parte da caminhada cristã. Mas o que consola ao crente é saber do que eu já falei aqui. Deus pode o que eu não posso. Aleluia. João 2,9 diz isso. Jesus transformou a água em vinho. Quem é que pode transformar água em vinho? Não conheço ninguém. Mas Jesus transformou. Deus pode o que eu não posso. Jesus ressuscitou um morto. João 11, 43 e 44. Ore, espere, porque o impossível, o Deus dos milagres, pode fazer. Deus vê o que eu não vejo, Deus conhece o coração, Deus conhece o presente, o futuro. Nós mal conhecemos o passado, Deus vê o que você não vê. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo. E os olhos de Deus como chama de fogo não é só porque vê, irmão Deus, é porque também consome. Os olhos de Deus como chama de fogo não é só porque enxerga longe, é porque afasta de perto todas as adversidades. O fogo queima, o fogo aquece, o fogo esquenta, o fogo afasta todo o embaraço. Os olhos de Deus veem o que você não vê. Por isso que nós dependemos de Deus e da sua visão, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Fogo que aquece, fogo que limpa, fogo que purifica, fogo que transforma, fogo que regenera, fogo que põe de pé, fogo que afasta todo inseto, toda bicharada peçonhenta, fogo que está no coração da gente, fogo que queima, fogo que santifica, fogo que faz você falar em mistério, fogo que aquece o seu coração, fogo que faz você dar glória. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Ei! Se Deus vê o que você não vê, fique tranquilo. Ah, pastor, eu não sei, mas se os meus inimigos estiverem armando, tramando algo contra a minha vida, Deus está vendo. E se preparem uma armadilha contra mim, Deus está vendo. E se não tentarem me perseguir, Deus está vendo. E se tentarem acabar comigo, os meus inimigos, pastor, Deus está vendo. E se tentarem me destruir, Deus está vendo. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que o temem e os livra. Fica quieto, descansa e repousa. Deus está vendo. Aleluia! Como é
é bom depender de um Deus que vê. Como é bom depender de um Deus que enxerga. Como é bom depender de um Deus que contempla. Como é bom depender de um Deus que está em todo lugar, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Como é bom depender de um Deus que ao mesmo tempo que está no céu, está na terra. Ao mesmo tempo que está no céu, está na terra, está no meu coração e na minha vida e na sua vida. Ao mesmo tempo que está na minha vida e na sua vida, Ele está dando proteção a mim e a você, porque Ele vê, porque Ele faz, porque Ele opera, porque Ele chega aonde eu não chego, eu não vejo, eu não posso, eu não consigo. Ele vai, Ele alcança, Ele resolve. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Se depender do homem é ruim, é péssimo, é difícil. Depender de Deus é ter a certeza que tudo que você precisar, quando você precisar, Ele vai fazer. Ei, perceba bem. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel, como homem, ele olhou para a aparência de Joabe e disse: eu estou na frente do rei de Israel. Aí Jeová falou no coração dele: Samuel, tu conhece o externo, tu conhece o que está por fora, eu conheço o coração. Deus vê o que você não vê pelo seguinte: a gente vê a aparência. Você me vê aqui, aparentemente estou até bem vestido, mas você não tem condições de saber o que eu estou pensando agora. Eu não tenho condições de saber o que você está pensando agora. Todavia, o Deus que nos guarda, Ele sabe tudo que os nossos inimigos estão pensando contra nós. Por isso que a Bíblia diz que Ele transforma a maldição em bênção. Ei, você não está entendendo? O Deus da sua vida transforma o que os teus inimigos estão preparando para você como armadilha em culto de vitória, em culto de ação de graça. Ei, o Deus da minha e da sua vida, que vê o que eu não vejo, que está onde eu não estou, que chega onde eu não chego, que alcança onde eu não alcanço, que entende o que eu não entendo, Ele transforma a maldição em bênção. Pastor, estão preparando aí uma macumba para mim. Deixa eu fazer toda a maracutaia. O Senhor transforma a maldição em bênção. Mas estão falando mal, deixa eu falar. O Senhor transforma a maldição em bênção. Ah, mas estão dizendo, deixa eu falar. O Senhor ainda vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Como é bom saber que Deus prepara uma mesa no deserto, na presença dos inimigos, só para quem depende, confia e espera nele. Interessante que a Bíblia tem vários textos, mas não tem um que diga assim: eu esperei no Senhor e me decepcionei. Eu esperei no Senhor e fui enganado. Não tem. Eu esperei no Senhor e fiquei equivocado. Não. Eu espero no Senhor e confio nele, porque dele vem a minha salvação. Aleluia! Espere no Senhor, confie nele. Como o Salmo 20 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu elevo meus olhos para o monte e procuro socorro, e eu enxergo. O que, Davi? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim como o Senhor protege Israel, Ele protege o seu povo esta noite. É o Senhor que cuida, é o Senhor que zela, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que anima, é o Senhor que dá condições de você vencer, ser mais que vencedor. É por isso que eu não desanimo. Você não vai desanimar. A temperatura está grande? Tá. A quentura está grande? Tá. O calor está grande? Tá. Ei, pode ser no inverno, no verão, no outono, na primavera. Louvado seja Deus por tudo, com tudo e em tudo. Louvado seja Ele para todo sempre. Aleluia.
literalmente sem garganta. Eu não sei como é que essa voz está saindo, mas enquanto garganta tiver, voz tiver, fôlego tiver, ronco ou não, com voz ou não, falando ou não, louvado seja Deus para todo sempre. Jesus é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. Quando eu penso na bondade de Deus, que Ele faz o que eu não faço, que Ele vê o que eu não vejo, que eu não vejo o que Ele está onde eu não estou, eu me lembro do Salmo 136. Ele abriu o mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Fez o povo de Israel passar a pés enxutos, porque a sua benignidade é para sempre. Derrubou o povo de Faraó no mar vermelho morto, porque a sua benignidade é para sempre. Se eu pudesse transferir esse salmo para hoje, eu ia dizer: o Deus trouxe o povo aqui na sua casa no sertão de Alagoas, em 7 casas, porque a sua benignidade é para sempre. Ele está com você esta noite e vai continuar para todo sempre, porque a sua benignidade é para sempre. Ele levantou uma igreja no sertão, porque a sua benignidade é para sempre. Nós estamos cercando a mesa do Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Nós vamos morar no céu e participar da grande ceia, porque a sua benignidade é para sempre. Você está aqui esta noite dando glória a Ele, porque a sua benignidade é para sempre. Vou encerrar, nem passei no segundo ponto, mas eu queria lhe dizer: confie, acredite, espere no Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Ele vai onde você não vai, Ele chega onde você não chega, Ele está onde você não está, Ele guarda você de todo perigo. Ele é Deus, e como diz o irmão, o diabo brecha. Glorifica o nome do Senhor por isso. Já passou 40 minutos? Misericórdia. Glória a Deus. Encerrou. Já passou 40 minutos. Aleluia. Jesus é bom, meus amados irmãos. A hora está acelerada. E os irmãos já estão com sono. Veja bem, Salmo 37, versículo 5. Jesus leva você onde você não pode ir. Por isso que o Salmo 37, versículo 5 diz, um texto bem conhecido: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Glória a Deus, aleluia. Talvez nós não tenhamos confiança de entregar a chave da nossa casa para algumas pessoas. Eu vou passar uma semana fora, eu vou deixar a chave da minha casa com fulano, com ciclano. Talvez nós não tenhamos confiança de fazer isso, porque é uma responsabilidade grande. E qualquer coisa que acontecer, a gente vai logo achar que aquela pessoa que ficou com a chave da nossa casa, ela é responsável por alguma coisa que aconteceu. Mas quem entrega o caminho ao Senhor descansa. E não é descansar pensativo: meu Deus, eu deixei aquele problema na mão do Senhor, e agora? E quando é que vai ser resolvido? E quando é que vai, como é que vai ficar? Não. Quem entrega descansa. Por quê? Porque o próprio texto diz: Ele tudo fará. Entregar é ficar sem reservas. Lembre-se dessa frase: quando você entra em ação, Deus aquieta-se. Quando você chega ao seu limite, Deus dá o primeiro passo. Enquanto o homem está trabalhando, Deus está quieto. Mas quando o homem entrega o caminho ao Senhor, Deus trabalha. O grande problema é que a gente quer dar a opinião da vontade de Deus. Deus, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria se fazer assim. Eu acho que o posicionamento era esse. Peraí, você entregou, então deixa de dar opinião. O Senhor vai fazer da melhor forma, da melhor maneira, como Ele achar melhor. Ele vai agir. Descanse. Descanse. O problema é que a gente não descansa. E há outras coisas que Ele faz, Ele pode, Ele vê, Ele vai, Ele vence, Ele leva. Tudo é Deus.
Porque é Deus, com Deus e para Deus. Então, sai daqui, vou terminar agora. Sai daqui com Jesus. Eu quero dar meu culto de ação de graça. A partir de hoje, eu vou jogar todos esses problemas que eu digo que são meus. Eu vou jogar para o Senhor. Agora vai ser seu. Agora eu quero dar meu culto de ação de graça. Agora resolva essa questão. Está nas tuas mãos. Faça um propósito com o Senhor. Faça um voto ao Senhor. Tem algumas pessoas que estão procurando, pastor, para Jesus fazer um milagre X, assim, assim, assim. Eu digo, irmão, faça um voto para Jesus e entregue na mão dele. Ela disse, como assim fazer um voto? Nós vamos começar a construção. Toda bênção que você direcionar para se manifestar na construção, na casa de Deus, você acha que Deus não vai fazer, não? Eita, é mesmo, né? Exatamente. Então, se é assim, agora descanse, repouse e espere que o Senhor vai fazer. Eu nunca vi Deus não fazer algo que alguém entregou na mão dele e esperou. Deixe de ser ansioso, apressado, o Senhor vai fazer. Amém? Por quê? O Senhor, na noite em que foi traído, tomou pão e deu graças. Pai, louvamos ao teu nome. Aqui está a tua igreja participando de um momento muito especial, que é o momento de recordar o dia que o Senhor foi rasgado na cruz do Calvário. O Senhor morreu, mas nós entregamos as nossas vontades, nossos desejos, nossos problemas a Ti, porque a vitória da igreja não é porque o Senhor morreu, mas porque o Senhor, além de morrer, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Pai, te louvamos, Senhor, por este momento peculiar, o 11º culto de ceia nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Amo mais que a neve. Irmãos, a ceia é para quem é batizado nas águas, tá? Quem é batizado nas águas e quem está em comunhão com Deus e com a igreja. Só para os irmãos, como nós temos visitante, né? Aí a gente avisa para vocês não ficarem sem entender. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. És deste sangue lavado, roupas que com alma são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Semelhantemente, ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em nome de Jesus, comamos dele todos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar participando. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Semelhantemente, o mestre tomou o cálice e
deu graças. Pai, aqui está simbolicamente o suco de uva que representa o teu sangue, que foi vertido por nós até a última gota. Pai, é um privilégio santo, único, peculiar para nós. Muito obrigado por este momento ímpar, inesquecível, marcante que o Senhor nos está dando, de vivermos, Senhor, a oportunidade de relembrar da tua morte, da tua padecimento na cruz do Calvário. Que nós possamos um dia participar e no céu contigo, em nome de Jesus. Sim, e nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Se tem todo pecado, que maravilha! Maravilha neste amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Semelhantemente como fez com o pão, ele pegou o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos e disse: bebam dele todos, esse é o meu sangue que é vertido por vós. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome de Jesus, participe do cálice do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que depois de cear, eles discutiram, foi? Foi? Não? Eles fizeram o quê? Louvaram. Eles louvaram. O vento balançou, eu bato em alto mar. O vento me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento era calmo, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, pois se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento era calmo, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, pois se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, pois se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Uma vez, não temo mais o mar,
Assim, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Eu não temo mais o mar. Olha a vida, irmãos, os últimos avisos de hoje. Quinta-feira, tem a quinta-feira do... Olha, quinta-feira entrou, parece que 12 pessoas na live. Toda quinta-feira eu quero pedir até desculpa aos irmãos, porque a gente não estava em casa, a internet estava muito ruim, e estava conversando com o pastor, e quando eu consegui fazer aquela live, já tinha passado alguns minutos. Mas toda quinta-feira, 11h45, pode chover canivete, mas a gente vai estar lá fazendo aquele culto rápido para a glória de Deus. Entre, mesmo que você não esteja conseguindo fazer o jejum, entre e participe daquele culto que é bênção. Na quarta-feira nós estamos estudando o livro de Atos. Irmão, deixa eu dizer a verdade para você, só não vem o culto de quarta-feira se você estiver muito doente mesmo. O culto de quarta-feira a gente aprende sobre Atos. Então quem não vem está dizendo que sabe muito, não precisa aprender. Então quarta-feira é dia de você aprender sobre Atos. Uma coisa básica. Quantos capítulos tem o livro de Atos? Está vendo? Vamos aprender sobre Atos. Os irmãos lá de Rosa do Chão. É? Tem certeza? Absoluta. 28 mesmo. Os irmãos lá de Rosa do Luxemburgo estão aprendendo sobre a primeira carta aos Coríntios. O irmão Adão está com as primeiras partes dos Coríntios praticamente gravadas na memória. Então, perceba bem. Vamos aprender quarta-feira? Quem pode se possibilitar para vir na quarta-feira, diga amém. Melhorou um pouquinho. Vem quarta-feira, vem quarta-feira. E sexta-feira a gente está aqui com um culto muito abençoado. Sexta-feira. Ô irmãos, o que é que vai acontecer dia 13 de dezembro? 13 de dezembro, o que é que vai acontecer? Rapaz, vixe, meu Jesus. Dia 14. Dia 12. Dia 12 é aqui. Dia 13 em Rosa Luxemburgo. E dia 14 vem uma banda de Maceió pra cá, arrebentar a boca do balão. Quem ficar em casa é outro, naquele estilo, mas é outro. O senhor gostou daquele dia? Então, não adoeçam, não viajem e não morram. Por favor, estejam aqui. Vai ser top, viu? Venham mais vezes, vocês demoram muito para vir. Vocês fazem falta. Quantos estão felizes pelos visitantes? Digam amém! Quem quer que eles voltem? Diga amém! Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela presença dos meus irmãos, da família vivendo o chamado aqui. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos de Pitubas, de 1º de Maio, de Sete Casas, de Rosa Luxemburgo. Pai, nos dê condições de levantar o templo, Senhor, agora em janeiro. Mande, Senhor, condições de todos os lados do país, do norte, do sul, do leste, do oeste, do nordeste, Pai, de qualquer lugar, para levantarmos o templo, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, dá saúde aos Teus filhos, Senhor. Repreenda as enfermidades, Senhor, traz união à família, fortifica a fé, restaura casamento, cura por dentro, cura por fora. Pai, em nome de Jesus, abençoa os visitantes, Senhor, dá uma semana de vitória. Muito obrigado, Senhor, por essa família. Muito obrigado por nós conhecermos o sertão de Alagoas. Pai, em nome de Jesus, abençoa o ministério vivendo o chamado. Dá saúde à nossa garganta, repreende as tosses, repreende todo tipo
de enfermidade. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de vitória. Uma segunda cheia da tua presença. Uma terça cheia da tua glória. Uma quarta cheia do teu poder. Uma quinta cheia da tua ousadia. Uma sexta de vitória. Um sábado poderoso. E domingo estaremos aqui para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. De Jesus. De Jesus e vossa diz. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo.